Olá, criatura escultórica! Hoje eu vou fazer para vocês aqui um review dessa massa de escultura profissional que é uma Oil Clay da Jim Clay. Então, se liga aí! E o review de hoje é sobre essa massa de escultura, como você já viu na introdução. É uma Oil Clay da marca Jim Clay, que embora tenha esse nome que pareça gringo, é uma marca de São Paulo, produzida pelo nosso amigo Eduardo Cinta. Então, essa aqui é uma Oil Clay, né, que quer dizer que ela é uma massa à base de óleos e ceras, e ela não seca, né, por ela ser uma Oil Clay, ela não seca, ela não endurece, ela não assa, você não pode levar ao forno, ou seja, ela é uma massa específica para estudo, para quem quer praticar, para quem quer botar na massa mesmo todos os conceitos, todas as técnicas que aprendeu de escultura, para então desenvolver outros trabalhos um pouco mais para frente. Então vamos lá, essa massa, quando você comprar ela na loja da Jim Clay, vai chegar na sua casa uma caixa, né, da Jim Clay, e ela vai vir embalada dessa forma aqui. A Jim Clay tem blocos de 500 gramas, que no caso é esse aqui, é um bloco que tem cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros aqui de espessura, tá? Ela vem nesse plástico que selado, é um plástico que vem já selado na ponta aqui, com a etiqueta falando o tipo da massa que é e qual que é a quantidade que tem nessa embalagem. Então, ela é uma massa cinza, uma massa macia da Jim Clay, por isso que ela chama Jim Clay Soft, né? Ela não é tão macia quanto a plastilina. Então, vou abrir aqui para você ver como que ela vem. Ela é um pouco difícil de rasgar na mão aqui, ó, o plástico. Então eu vou com a ajuda de um estilete, vou cortar aqui a beirada. Então a massa, ela vem, geralmente as formas da Jim Clay, elas têm esse estriado aqui no fundo, né, ou na parte de cima, depende, né, da onde que você está olhando ela. E é uma massa que você já consegue tirar ela facilmente do bloco aqui, ó, empurrando com o dedo, com a mão mesmo, você já consegue tirar pequenos pedaços dela aqui ou até mesmo quebrar ao meio. Ela, por ser macia, ela também dispensa a necessidade de aquecimento. Então você não precisa de uma estufa ou de um forninho elétrico para poder trabalhar com ela. Ela tem uma elasticidade que vai de média a pouco, assim, não é tão elástica assim, mas também ela não racha com tanta facilidade. Você pode ver, ó, puxando aos poucos aqui, ela se rompe e se você for torcer ela aqui também, ó, ela vai até um certo ponto antes dela se romper. Ela tem uma elasticidade média, mas bastante satisfatória. Já no quesito plasticidade, que é aquele acabamento que ela fica, né, ao final, ou quando você passa o dedo, alisa o dedo sobre a massa aqui, ó, quanto mais plástica, mais liso ela já fica, ela já tem um acabamento mais com cara de plástico. Essa aqui, ela tem um acabamento bem bacana, porém ela não fica com aquele brilho já logo de cara, né, aquele polimento na superfície da massa, ela precisa de um pouco mais de trabalho. Mas digamos que ela tenha uma plasticidade boa também aqui. Não é nada excepcional, mas ela traz resultados bem bacanas. A Jim Clay Soft é uma massa que tem uma fusão bacana, principalmente, né, em notas de massa pequena. Você consegue aplicar e fazer ela se fundir com facilidade, de forma que depois, ó, se você vier com a mão aqui, ela não solta essa nota que você aplicou de imediato. Então ela tem uma fusão bacana a frio, mas em quantidades maiores você talvez tenha alguma dificuldade aí para poder soldar, por exemplo, membros de uma peça, de uma escultura, principalmente se o membro for muito pesado. Aí talvez você tenha que aquecer as duas partes para então fazer essa fusão. A Jim Clay Soft é uma massa que está um pouco mais para o lado de ser oleosa do que para o lado de ser seca, né? Ela deixa alguns resquícios sim na mão, você fica com a mão levemente suja de massa, e também, né, acontece de ficar um pouco marcado no local onde você está trabalhando, mas pessoalmente não é algo que me incomode. Na nossa experiência aqui na Claytrix, já fizemos algumas peças com essa Jim Clay Soft e o solvente que mais deu certo com ela, na nossa opinião, foi o thinner para artesanato, que você encontra em papelarias, em lojas aí de artigos para artesãos. E se você estiver pensando em derreter uma massa para poder jogar direto dentro do seu molde e já fazer uma réplica na massa para que você continue trabalhando, essa aqui não é uma boa opção, porque quando ela derrete, ela fica bem pastosa, ela não chega a ficar líquida o suficiente para você simplesmente derramar no molde e virar. Se você quiser pegar um pincel e pincelar dentro do molde, aí são outros 500. Mas a princípio, ela é uma massa que fica bem pastosa quando você derrete.
E para finalizar, como todas as oil clays da Jinclay, essa aqui não tem enxofre, ou seja, ela não vai interromper o processo de cura de algumas borrachas de silicone. Tá certo? Essa aqui então você pode comprar, trabalhar, fazer sua escultura e ficar despreocupado que vai dar certinho se você for fazer um molde de silicone com ela. Então, resumindo aqui os prós dessa massa, ela é uma massa super macia, sem ser tão molenga quanto a plastilina, né, com uma cor muito bacana, um cinza, que te permite enxergar com clareza os contrastes e volumes ali de luz e sombra na hora que você estiver modelando a sua peça, com o diferencial de que ela não precisa de forno ou estufa, você não precisa aquecer essa massa para poder começar a modelar diretamente nela aí. E o ponto que muita gente pode gostar mais ainda é que ela tem um preço super acessível, principalmente se você for levar em consideração de que ela é reaproveitável, assim como todas as oil clays, né? Trabalhou, modelou, chegou no resultado que você queria, faça o molde e depois pode reaproveitar a peça para fazer uma outra escultura. Mas, como tudo nessa vida, essa massa aqui também tem seus contras, e um deles é o fato de que ela às vezes gruda um pouco nas suas ferramentas, de madeira principalmente, e na superfície que você estiver trabalhando, principalmente se não for uma superfície com acabamento tipo um melamino, assim, de MDF. Inclusive, fica uma dica para você, se você quiser trabalhar com qualquer oil clay macia com ferramentas de madeira, mantenha a ferramenta sempre molhada para evitar que a massa grude nas suas ferramentas. E por fim, por essa massa não ser tão elástica assim, pode ser que às vezes na hora que você for manipular a sua peça, ele mudar uma postura ou recolocar, reposicionar um membro, tipo um braço, uma perna, pode ser que aconteça algumas fraturas ou que ela, né, acabe quebrando e se separando. Então, para trabalhar com ela é essencial que você tenha uma estrutura bem robusta para sustentar o peso dela, para que você não tenha que, né, ficar consertando essas rachadurazinhas antes de fazer o seu molde. Mas se tiver alguma rachadura, algum problema, é só dar um acabamentozinho lá antes de mandar o silicone nela. E esse review tem o propósito de te mostrar um pouco mais sobre os materiais para que você possa tomar a decisão mais acertada para as suas necessidades. Óbvio que a gente recomenda que você tenha acesso, que você compre todas as massas para que você experimente todas elas e decida por você mesmo qual é a melhor para você ou para o seu trabalho. Então é isso aí, criatura. Este é o review da Jinclay Soft. Se você curtiu essa massa, tem link aqui na descrição onde você pode conhecer ela direto na loja da Jinclay e comprar se você achar que ela é a melhor opção para você. Beleza? Então por hoje é só, semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais! Esticagem aqui. É esticagem? Meu cabelo tá certo? Não tá nenhuma banana pendurada do lado errado aqui, né? Adicione esse número que está aparecendo aqui na sua lista de contatos e mande a hashtag quero mais Claytricks. Tá bom, né? Tô cagando o treco todo aqui, não tô conseguindo falar mais.